é a seguinte: quais são, segundo Kardec, as principais variedades de obsessão? Kardec faz uma classificação para que tenhamos um entendimento melhor. Ele diz obsessão simples, fascinação e subjugação. Fazendo uma pequena colocação sobre esses três processos de obsessão, poderíamos até fazer uma comparação, uma analogia com algo material, com uma doença física. Nós pegamos uma gripe, não tratamos daquela gripe, ela pode se transformar numa bronquite, ela pode posteriormente avançar numa gripe simples, a gente com um pequeno repouso, né, com a vitamina C, a gente pode ficar bem, reconstruir, né, ficar em equilíbrio, mas depois, posteriormente, com a bronquite, já vai ser necessário você tomar um medicamento mais forte. Você vai ter que tomar um antibiótico, porque já avançou, a doença já avançou. Obsessão tal qual uma obsessão, uma enfermidade, nos leva a uma gravidade. E assim, poderia levar também a uma pneumonia. E assim a obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Quais as características disso? Uma obsessão simples são influências que todos nós passamos na vida. Nós recebemos aquela influência, se joga aquele pensamento, aquela ideia negativa, e a criatura começa a aceitar aquela ideia. Aceitar como se fosse sua. É como se aquela ideia fosse da criatura. E a criatura vai acolhendo, não vigia, não ora, não se comporta bem na sua vida. Vai e os espíritos vão fazendo sessões. Aquilo vai aumentando. É uma irritação ali, é um comportamento inadequado ali. Eles vão investindo. Como é que esses espíritos... de várias maneiras. Tem exemplos fartos para isso. No trânsito, quando alguém nos agride, dá um tranca. Quando alguém, nos fere e que a gente se irrita e dá vazão à nossa irritação, à cólera. Os espíritos tentam de todas as maneiras. Teve um caso muito interessante ontem. Interessante porque passou. E porque a gente conseguiu superar direitinho. Porém, a pessoa parou o carro na nossa garagem. Aliás, todas as vezes quando a gente chega, tem carro na garagem. Então, já fica um negócio costumeiro parar na garagem. E todo mundo sabe que é uma falta de respeito pararmos na garagem de outra pessoa. E não tem coisa que irrite mais as criaturas do que alguém parar na nossa garagem. Mas temos que manter a calma. E nós convidamos a pessoa com toda a educação para ela tirar o carro da nossa garagem. A criatura vem com a cara deste tamanho, falando, agredindo, irritado. Então, o que nós devemos fazer diante desse fato? Nós sabíamos que ali tinha um espírito. O espírito não estava querendo agredir a criatura. O espírito estava querendo nos agredir. Então o que a gente faz? A gente está sabendo que o espírito quer que a gente se irrite, que reclame, para que a criatura ia ser um instrumento, ela já estava sendo um instrumento de agressão. Para que a criatura ficasse irritada também e fosse causar um vexame. Então, como nós devemos agir? Primeiro, o cuidado da vigilância do coração. Porque a gente pode não externar o sentimento, mas a gente pode sentir. E basta sentir para que nos faça mal.
Então, o trabalho é muito maior do que a gente possa imaginar. Aí as criaturas podem pensar assim, mas eu não consigo. Eu não agredir a pessoa, não dizer nada à criatura, ainda não ficar com raiva dela, mas é o exercício. E com o exercício a gente consegue. Por quê? Não vamos dar bola, ele não tirou? Reclamou, mas tirou. A gente entra e deixa pra lá. Não dá vazão. Logicamente. A gente avistando uma cena como essa, a gente não vai aprovar. Isso não está certo, isso está completamente errado. A gente não aprova. É tanto que a gente não aprovou, não é que a gente pediu para a criatura tirar o carro. A gente não aprova, mas a gente também não agride. Não agride com palavras e não agride com sentimentos. Porque como é que nós iríamos agredir com sentimento? Ave Maria! Meu Deus! E aí a gente já estava emitindo, eu disse uma palavra suave, para não dizer algo pior, porque não era meu Deus que nós iríamos dizer, porque as pessoas vão muito além disso. Porém, é não emitir nenhum sentimento negativo àquela criatura. Algo muito fácil de trabalhar isso é pensar o seguinte: se imaginar no lugar da criatura. Essa criatura pode não estar bem, pode ter brigado com sua esposa, pode ter brigado com seus parentes, com seu chefe, pode estar passando por um problema familiar muito grave, pode estar com uma doença incurável, pode se encontrar com um problema financeiro muito grave que não tem como resolver e no momento de loucura deixou aquele carro ali e ficou muito irritado quando alguém pediu para tirar. A gente precisa se colocar no lugar do outro para que a gente não entre na faixa. Por que é necessário isso? Porque esses espíritos instigam essas brigas. Esses espíritos instigam para quê? Nós encarnados possuímos um fluido vital. Os espíritos desencarnados não possuem mais fluido vital. Energia que lhe dá para eles sentir as sensações materiais. Para que eles possam dar vazão a essas sensações, eles precisam desse fluido que é inerente ao encarnado. Então, como é que eles fazem para absorver esses fluidos? Eles instigam essas brigas, essas confusões, essas pequenas contrariedades. E aí eles sugam as nossas energias. Eles vampirizam as nossas energias. Vocês podem prestar atenção que depois de um conflito como esses, que a gente entra na faixa da criatura que nos agrediu, a gente fica com a sensação de cansaço. É porque colocamos a nossa energia na lata do lixo. E perdemos a oportunidade de estarmos com os nossos bondosos amigos espirituais. Preste como, numa situação como essa, tem sempre a opção. O bom espírito vai nos intuir. Não vá, não fale, não brigue. Podem prestar atenção, que vai ouvir os dois lados. Vai vir algo nos dizendo, a nossa consciência ali vai nos falar, não vale, não diga nada. E outra que nos diz, vá, agrida, diga alguma coisa, você não pode ficar por baixo. E aí, a escolha é nossa. A partir do momento que a gente faz as escolhas erradas, a gente vai assimilando o fluido. E esses espíritos vão tendo contato conosco. E quando se instala a obsessão, então as obsessões começam simples, com pequenos assédios e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco chega uma situação que você não se controla mais. Você não escuta mais nem a sua consciência. Você já escuta o pensamento direto desses espíritos. E você acredita que esse pensamento é seu. Chega um processo de fascinação. A fascinação é terrível. A fascinação é uma cegueira, é uma ilusão, que geralmente o fascinado não se considera fascinado, daí o problema da fascinação.
característica das obsessões, ele nos diz que a fascinação é a mais difícil de ser curada. Por quê? Porque a fascinação, as criaturas que entram no processo de fascinação é pega pelo orgulho. O orgulho é o vício que menos a criatura admite que tem. Então a criatura não vai admitir que é um fascinado, ela não vai admitir que tem um espírito o induzido a fazer aqueles atos. Por quê? Porque ele não percebe que o pensamento que surge em sua mente já não mais é dele. Ele já está sob o domínio de um outro espírito que pensa sobre ele. Na realidade, a obsessão é uma enfermidade terrível. É a escravização do pensamento. Você fica escravo do pensamento de um outro ser. Isso pode ser exercido de encarnado para encarnado também. De desencarnado para encarnado ou vice-versa. Existem várias vias que esse processo, e geralmente nunca é exercido por um só espírito. Geralmente o desencarnado, ele pega criaturas encarnadas para obsidiar em conjunto. Aí muitos encarnados obsidiam outros encarnados com seres invisíveis, com espíritos desencarnados que querem exercer a vingança sobre aquele outro. Então a fascinação fica difícil de ser tratada, porque a criatura não acredita que seja, ela não aceita as colocações que estão sendo colocadas, ela fecha os olhos. Então impede que ela se cure. Como curar um doente que não quer ir para o médico, não tem como tratar, que não quer tomar o medicamento. O fascinado, geralmente, ele não aceita, ele fica com raiva da criatura que vê claro. Geralmente, quando uma pessoa vê claro, quando a pessoa percebe que ele está com aquele processo obsessivo, o fascinado fica se afastando daquela pessoa. E o que acontece? O espírito que o assedia fica botando o obsidiado contra aquela pessoa. Fica emitindo pensamento negativo contra aquela pessoa que o quer ajudar. Geralmente a pessoa que está obsidiada por fascinação, ela fica com raiva daquela pessoa que sabe que ela está obsidiada, que vai alertar, que vai lhe esclarecer. E é complicado. Porém, ela não tratando a fascinação, ela entra no processo de subjugação. É quando o paciente ele perde completamente a vontade. São estados, a gente pode comparar um estado de depressão profunda, a pessoa perde completamente a vontade. Ela não consegue mais sair daquela situação sozinha. São casos que precisa da ajuda de uma terceira pessoa. Só nos casos de subjugação, a criatura precisa da ajuda de uma terceira pessoa. De uma terceira pessoa com autoridade moral sobre o espírito. Porque aí vai conversar com o espírito, vai orar, vai tentar fazer a terapia de auxílio para que ela saia daquela situação. Mas em todos os processos de obsessão, o fundamental, existe cura para a obsessão? Sim. A cura é a transformação moral da criatura. Não tem outro processo que cure obsessão, enfermidade moral. Existem terapias de auxílio ao processo de cura, porém são terapias que vão auxiliar, mas muitas vezes não resolve quando o paciente, quando aquele que está enfermo não faz a parte que lhe cabe fazer. Então a própria espiritualidade, como eu falei no início, ela permite que aquele espírito perdure ali para que ambos aprendam e ambos se renovem para a vida.